Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um dia de estudos do livro Transição Planetária. Hoje nós estaremos vendo o capítulo 13, Conquistando o Tempo Malbaratado. É um capítulo que traz novos personagens, traz Manuel Filomeno de Miranda e Ivon Costa numa nova etapa de serviços na Terra. Enfim, nós veremos que as atividades dos espíritos que trabalham por nós na erraticidade são enormes e eles contam muito com o nosso apoio também. Eles contam com as nossas preces, eles contam com essa renovação íntima que é possível através do estudo da doutrina espírita ou através de outro segmento religioso, a partir do momento em que cada um de nós esteja disposto a fazer essa transformação íntima tão necessária. Mas antes de nós iniciarmos o estudo do capítulo 13, nós vamos refletir numa mensagem de Icleia do livro Liberta-te, Alma Irmã, pela psicografia de Brunilde Mendes do Espírito Santo, que fala para nós ouvirmos o silêncio. Silêncio também é prece. Muitas vezes nós aprendemos mais quando ouvimos outras pessoas do que quando falamos. Então, o silêncio muitas vezes é necessário, o silêncio íntimo, para nós refletirmos sobre as coisas que acontecem na nossa vida, sobre como nós estamos agindo ou reagindo às circunstâncias que nos cercam diariamente. Então, Ecleia fala o seguinte para nós: um dia também buscaste um regaço. Se o encontras-te acolhedor e amigo, transfere para teu filho o quinhão de paz que já desfrutaste. Se ele te foi adverso, recorda o sofrimento que a rejeição te causou e não a transfiras para teu filho, porque só conseguirás apagar a tua dor quando deixares que a água viva do amor se esparja por tuas mãos, suavizando a dor que viceja em torno de ti. Então, se a vida nos deu uma resposta que não foi a que nós gostaríamos de ter, vamos entrar em prece, meditar nas circunstâncias e modificar de alguma forma a nossa postura. Que Jesus abençoe os nossos melhores propósitos e que nós consigamos tirar sempre o melhor dessas lições que Manuel Filomeno de Miranda e essa pleiade de espíritos trazem para nós aprendermos alguma coisa para colocarmos em prática aqui na Terra. Então, nesse capítulo de hoje, Conquistando o Tempo Malbaratado, Manuel Filomeno de Miranda fala que os esforços de vários grupos socorristas, inclusive o dele, já traziam resultado, né? O processo desencarnatório daquelas individualidades que tinham desencarnado na tsunami já estava acabando. Ele fala que a paisagem do sofrimento dos sobreviventes, daqueles que haviam sobrevivido àquele momento de crise, era muito constrangedor. Aí a questão do controle dos pensamentos, a questão da crise da fé, a questão do apego ao corpo material e das sensações materiais. Que se nós sabemos que nós somos espíritos, que somos seres espirituais e que cada um de nós tem um tempo aqui na Terra para desenvolver alguma coisa, aprender alguma coisa, realizar alguma coisa, nós saberemos que todos nós temos um início, desenvolvimento da vida, que é o meio, e o fim. É natural. Agora, como nós vamos trabalhando isso, a doutrina espírita nos dá as ferramentas necessárias para que nós desenvolvamos esses sentimentos dentro de nós, para quando algum amigo, algum parente retorna para a pátria espiritual, aquele momento
Será dolorido? Claro que será dolorido. A separação dói. Mas não será um momento de dor, de sofrimento, um momento de raiva, porque aquele que está partindo, ele vai receber todo o sentimento, toda a emoção que nós estamos emanando, as boas e as ruins também. Então nós temos que aprender a trabalhar esse sentimento da separação transitória, porque é transitória também. Então Filomeno fala do sofrimento daqueles que ficaram e que a vida é um impulso para nós superarmos infortúnios. Todos nós passamos por momentos de dor. É natural, faz parte da nossa caminhada. Mas nós temos que saber aproveitar essas oportunidades de crise, como nós estamos tendo agora, nesse momento da crise da virose, e que muitas pessoas estão desencarnando. As mídias que só sabem trazer tudo que há de ruim e negativo, não conseguem mostrar para as pessoas as coisas boas que estão acontecendo, não, pelo contrário. Parece que eles fazem uma seleção de coisas ruins e intoxicam as resistências das pessoas com essas informações. Só que nós temos o livre-arbítrio de criar uma barreira e não deixar que essas notícias tóxicas cheguem até nós. Manuel Filomeno de Miranda, inclusive, em capítulos anteriores, já comentou sobre isso. Então, isso tem a ver com o nosso livre-arbítrio de querermos ou não nos intoxicar com essas informações. E ele continua dizendo para nós que aquele serviço socorrista, para eles, passou muito rápido. Mas ele e Yvonne já tinham cumprido o papel deles naquele grupo socorrista do Dr. Charles e voltariam à colônia Redenção para outros compromissos que os aguardavam. Eles tinham outros direcionamentos, né? E ele nos diz que haveria uma conferência na colônia Redenção e benfeitores de outras Pleiades viriam falar para aquele grupo socorrista, para os novos grupos socorristas, nos quais Yvonne e Manuel Filomeno de Miranda foram convidados a servir. Aí a gente imagina, né, que beleza, essas individualidades que já conquistaram esse mérito de serem escolhidos para auxiliar outros irmãos, seja no plano espiritual, seja aqui na crosta terrestre. E eu acredito que é para isso que nós desenvolvemos essa nossa potencialidade intelectual, para poder compreender melhor tudo isso que nos cerca e daí nós aplicarmos isso no nosso dia a dia para podermos servir melhor. Para quando chegar o nosso momento de retornar ao plano espiritual, nós já tenhamos essa condição de auxiliar. É para isso que a gente está aqui fazendo esse trabalho de formiguinha, de tentar compreender melhor tudo isso, primeiro aplicar em nós mesmos, e aí a gente consegue transformar todos aqueles que nos cercam através do nosso pensamento, da nossa vontade. É claro que cada um utiliza o seu livre-arbítrio para seguir o caminho que deseja, mas nós estaremos atuando em nós. Isso traz uma esperança renovadora que nos dá forças para continuar esse trabalho evolutivo, que o primeiro dever é para conosco. E vemos esses dois irmãos que estiveram aqui no nosso país, Manuel Filomeno de Miranda e Yvonne Costa, que souberam trabalhar os seus talentos e as suas potencialidades em prol de si mesmo e dos próximos. Fizeram um bom trabalho e, no plano espiritual, continuam laborando, inclusive por nós. E ele fala aqui que, como é natural, agradecemos ao Dr. Charles todo o empenho desse irmão que auxiliou
e trouxe novos conhecimentos para aqueles servidores, como Manuel Filomeno, e nós também aprendemos com esse serviço socorrista de desencarnação que o Dr. Charles estava liderando. E Manuel Filomeno e Ivon Costa se despediram e retornaram à colônia Redenção. E ele fala assim, olha, conduzíamos novas experiências que nos haviam surpreendido pela sua originalidade, já que antes nunca tivéramos ocasião de elaborar nesse tipo de socorro. Dessa forma, nós entendemos que tanto lá como aqui, se o espírito já tem a capacidade do trabalho e a boa vontade da aprendizagem, ele é solicitado para essas novas tarefas, novos aprendizados, e daí vai desenvolvendo as suas potencialidades. A criação divina é perfeita, tudo se aproveita. E Filomeno continua, impressionava-me o milagre da vida que reverdece as áreas mortas na canícula de verão, enfloresce os ramos secos e quebradiços dos vegetais, é a transformação. Quando chega a primavera, reanima os corações desfalecidos na luta desigual, faculta aprimoramento interior. Aqui Filomeno fala que tudo é transitório. Esses momentos de dor são transitórios e fazem parte da nossa renovação íntima. Tudo é aprendizado. Ele continua, triunfa sob todas as conjunturas aparentemente destrutivas, aparentemente, apontando o rumo da imortalidade como a vitória suprema da existência humana. Então, por mais que a situação pareça difícil, ela também é transitória. Tudo isso que nós estamos passando agora em sociedade, em termos mundiais, é transitório. E como nós sabemos que somos espíritos imortais, eu sei que eu sou um espírito imortal e eu espero que vocês também já tenham criado essa convicção em vocês. Porque quando nós sabemos, fica muito mais fácil passar pelas adversidades da vida, porque nós sabemos que é transitório. E Filomeno fala que quando chegaram na colônia Redenção, foram recebidos pelos seus amigos de lá e, na medida do possível, eles foram atualizando, das informações que eles haviam presenciado, de todo aquele conhecimento absorvido em torno dos ensinamentos de Dr. Charles. Ensinamentos edificantes que eles guardaram em seu íntimo para poderem utilizar em serviços futuros. E ele fala que naquele serviço socorrista eles descobriram a solidariedade que deve vigir entre muçulmanos e judeus, católicos e protestantes, espíritas e demais crentes, ou mesmo não crentes, o que ensejou inefável alegria interior. É a sabedoria divina que pulsa em tudo. E o poder dessa solidariedade fraternal, que é o que nós devemos aprender a cultivar em nós, a enxergar os outros como nossos irmãos. É o novo olhar para essa família universal. Enquanto nós não desenvolvermos isso em nós, vai ficar difícil passar pelas adversidades de uma forma que não seja egoísta. Porque se eu só me preocupo com a minha família consanguínea, ou seja, o meu pensamento é muito limitado, eu vou continuar sofrendo. E Filomeno fala que na comunidade deles, lá da Colônia Redenção, periodicamente estagiavam espíritos de outras procedências, trabalhando com eles sobre o clarão do pensamento de Jesus e de Allan Kardec, superando os impedimentos dogmáticos das crenças religiosas antigas e adaptando-se ao padrão universal.
distantes de siglas e terminologias, mas sempre idênticas pelos objetivos elevados e propostas libertadoras. Propostas libertadoras. Jesus, ele propagava essa liberdade, que é o livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quiser para a sua vida, mas é responsável pelas consequências de todas as suas escolhas, tanto para o bem quanto para o mal. Olha que maravilha, gente! Esse é o cristianismo, é o que Jesus pregava. E sempre o nosso modelo e guia é Jesus. Nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande, porque através da codificação nós recebemos ensinamentos que nos abrem a mente, abrem a nossa consciência para enxergar de uma forma diferente. Nós sabemos da nossa responsabilidade. Então, nós devemos tomar muito cuidado com as escolhas que nós fazemos para a nossa vida. Porque, certamente, nós responderemos por todas elas, tanto as escolhas boas quanto as ruins. É a lei de causa e efeito. Nós vemos isso na 4ª parte do Livro dos Espíritos e no livro Céu e Inferno, principalmente na 2ª parte, onde existem os depoimentos dos espíritos, como cada um, de acordo com o seu livre-arbítrio, desperta do plano espiritual. É a lei de causa e efeito. Não é punição divina, é justiça divina. Então, nós que ainda estamos aqui encarnados, que já enxergamos a luz do Consolador prometido, a nossa responsabilidade é muito grande. Sigamos sempre Jesus. Sigamos sempre Jesus. Jesus e Kardec. No Livro dos Espíritos, nós temos todas as respostas para as nossas dúvidas. Basta nós termos vontade de realmente queremos saber. Porque quando nós estamos envolvidos na ilusão do mundo material, vivendo na ignorância, aí a gente está isento da responsabilidade, tá? Não é isso? Só que a conta um dia vai chegar para todos nós. A fatura chega e aí a gente precisa pagar. Então, amigos espíritas, vamos despertar enquanto ainda é tempo. Essa trilogia de Manuel Filomeno de Miranda e praticamente todos os seus livros vem com esse chamado para nós despertarmos enquanto aqui estamos. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós despertaremos, porque é fato que todos nós iremos desencarnar, e em algum momento a gente vai despertar em algum lugar do plano espiritual. A questão é, para onde a minha consciência vai me levar? Exatamente. Então, vamos aproveitar, amigos, essa oportunidade reencarnatória. Vamos meditar em Jesus. Vamos seguir o movimento cristão. Não cultivemos bezerros de ouro. Sigamos Jesus e Kardec. Então, o Manuel Filomeno de Miranda aqui traz uma informação interessante, dizendo que Ivon Costa, ele reside numa colônia que está situada no plano espiritual próximo de Minas Gerais. Próximo de Minas Gerais, uma região mais central do Brasil. E ele está estagiando na colônia Redenção para aprender. Então, até entidades de colônias diferentes migram de umas para outras para servir, para aprender. É como nós estamos fazendo hoje. Esse nosso meio de comunicação através do YouTube permite com que os vídeos cheguem
há locais, pontos diferentes do mundo. É o intercâmbio de conhecimento. Adere quem quiser, serve quem quiser. Então ele fala que o intercâmbio entre as colônias espirituais é constante e natural, qual acontece na Terra entre diferentes comunidades que se sustentam e confraternizam. Isso que nós estamos fazendo agora é uma confraternização. Estamos compartilhando conhecimento para que nos tornemos individualidades melhores. Ele fala também que, embora cada qual possua suas próprias específicas características, as colônias espirituais, todas operam em favor do desenvolvimento moral dos seus habitantes desencarnados. Desenvolvimento moral dos habitantes desencarnados. Gente, olha só. Isso não dá uma vontade de você se esforçar cada vez mais em se melhorar moralmente ainda aqui, para conseguir o passaporte para ingressar numa colônia dessas? Porque precisa. Não é assim, não. Vou para tal colônia ou vou para a colônia X. Não é assim, não, gente. Você tem que ter mérito. E o mérito é na hierarquia moral. Você precisa do carimbo para entrar numa colônia dessa. Isso tudo vem através do esforço de cada um para se tornar uma criatura melhor. Então vamos aproveitar, e ele fala aqui, olha, desenvolvimento moral dos seus habitantes desencarnados, preparando-os para os cometimentos futuros nas reencarnações abençoadas. Então são colônias transitórias que estão em aprimoramento também, como o nosso planeta está em aprimoramento, passando da faixa de provas e expiações para a regeneração. E essas individualidades que habitam essas colônias, que estão em torno do nosso planeta, são as esferas espirituais, essas individualidades também estão em constante transformação moral. Eles também querem chegar à plenitude como nós. Então, essa reforma íntima, ela acontece aqui e lá. É um intercâmbio. E Filomeno fala aqui que eles já saíram do grupo do Dr. Charles e agora eles fariam parte, dali a 2 dias, de um novo empreendimento. Sempre ativos, né? É o trabalho dos espíritos que nós podemos ver na segunda parte do livro dos espíritos. Tem a vida no mundo espiritual, né? A ocupação dos espíritos no plano espiritual. E ele falou que eles teriam um novo mentor nessa nova empreitada. E eles foram convidados, tanto Yvon como Manuel Filomeno, para fazer parte dessa nova empreitada. Outra informação interessante desse capítulo, que para a gente refletir, que o repouso para eles é constituído pela renovação de energias para as aplicações edificantes. Então, quando eles se doam muito, eles precisam parar por algum tempinho, é bem menos do que nós necessitamos, e daí eles se revigoram fluidicamente, energeticamente, e daí eles continuam para o novo labor. Foi o que aconteceu com Filomeno e Yvon, quando eles saíram do trabalho aqui na Crosta com a equipe de Dr. Charles, voltaram para a Colônia Redenção, ficaram 2 dias descansando em repouso merecido, se reequilibrando energeticamente, para dali a 2 dias ingressarem numa nova empreitada socorrista com um novo mentor. E ele fala sobre essas lições da vida, né? Que como é bom você servir de veículo para ajudar outros irmãos. E ele fala que esse repouso é um pouco diferente, vivenciado pelos espíritos em relação àqueles que nós encarnados temos necessidade.
essa renovação de energia, esse reequilíbrio para esses compromissos evolutivos. E nós, como ainda temos esse corpo denso, essa carne densa, a necessidade de reequilíbrio é maior, dá um pouco mais de trabalho. E ele fala aqui, que eu achei muito bonita essa parte, que a vida não cessa de vibrar. O que se acontecesse reduziria tudo ao caos do princípio. Necessário agir, conquistar o tempo anteriormente malbaratado nos comportamentos equivocados. Aí nós vimos aqui a lei de causa e efeito. Nas lutas do egoísmo, na incessante busca pelo prazer. Quem vive apenas para as sensações, sensação do álcool, sensação do fumo, sensação do tóxico, sensação do ócio, sensação do sexo, ou seja, essas sensações materiais, quem vive para isso, a sensação da comida, de se entupir de comida, quem vive só para isso, a sensação de embelezamento, o narcisismo, quem só vive para isso está sofrendo muito, é o materialista. Então, se nós ainda estamos apegados a alguma dessas sensações, vamos refletir, vamos pensar no que essa crise toda trouxe para nós, qual a modificação comportamental que nós precisamos operar em nós para pararmos com esse sofrimento excessivo. Porque a matéria, o nosso corpo material, é o nosso instrumento de progresso emprestado por Deus. O que nós estamos fazendo com ele? E eles estavam ansiosos para saber como seria essa nova empreitada que fariam com esse novo mentor. E nesse momento eles tiveram a informação de que o novo mentor dessa caravana seria o Dr. Artêmio Guimarães. Essa personalidade esteve conosco há alguns anos aqui, ele desencarnou tem mais ou menos uns 30 anos. E Filomeno fala o seguinte: conheci-lhe um pouco a história fascinante que o projetara a condição de chefe do departamento de reencarnações de nossa colônia Redenção. O eminente espírito encontrava desencarnado fazia aproximadamente 30 anos, após a laboriosa existência missionária no Brasil. Então, o espírito que já veio com uma condição moral superior, uma bagagem moral nessa encarnação como Artêmio, para desenvolver as suas potencialidades na carne e retornar para o plano espiritual com um arcabouço de conhecimentos para servir melhor. Porque vejam bem a responsabilidade dele na colônia Redenção. Ele era responsável pelo departamento de reencarnações, que no início desse livro, o espírito de uma pleiade superior veio nos dizer que individualidades reencarnariam massivamente na Terra a partir de 2004 para desenvolver moralmente o planeta. E Filomeno continua falando que reencarnara-se com a missão de envidar todos os esforços utilizando os mecanismos de preservação da vida, havendo dedicado os seus empenhos em favor da saudável reprodução humana. E aí ele começa a falar um pouco sobre a vida do Dr. Artêmio antes de se tornar um médico renomado. Porque existe muito na nossa sociedade essa questão do vitimismo, né? Quantos de nós já não ouviram, fulano de tal não deu certo porque nasceu em família paupérrima, em comunidade, isso e aquilo, ou fulano de tal
nasceu numa boa família, mas tinha um problema XY, não conseguiu se desenvolver. Gente, o espírito, ele nasce com o seu planejamento reencarnatório, mas ele tem o livre-arbítrio de continuar a sua jornada que foi combinada no alto ou não. Ele pode falhar, ele pode escolher errado, ele pode desistir das provações, porque é difícil. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, onde nós somos cercados diariamente por dificuldades. Agora, ninguém recebe um fardo maior do que com um peso maior do que os seus ombros não possam suportar. E nós vamos ver aqui, é muito interessante, nada é colocado ao acaso no livro, tudo vem para nossa reflexão. Aí ele fala aqui que o Dr. Artêmio, ele nasceu num lar muito modesto, ele para conhecer as dificuldades e vencê-las desde cedo. Conhecer as dificuldades e vencê-las desde cedo. Nasceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós estamos no Rio de Janeiro, e muito jovem, ele revelou aptidões superiores conduzidas no mundo espiritual. É como nós sempre dizemos aqui desde o início desse estudo. Nós, quando desencarnamos, nós temos gravado no nosso perispírito todas as conquistas intelectuais e morais. Então vamos pensar nas reencarnações passadas também, todas essas conquistas que nós já temos. Quantas possibilidades nós temos para desenvolver as nossas aptidões de formas muito melhores e maiores. Mas aí a individualidade precisa ter vontade de praticar, de realizar essa tarefa que foi assumida no plano espiritual. E Filomeno continua aqui, era uma criança vivaz, simpática, inteligente, generosa, tornou-se um jovem responsável e estudioso. A gente observa agora para os nossos jovens do século XXI, cada vez a gente percebe que os jovens estão perdidos. Nós vemos essa cultura que está sendo, ou incultura, instaurada, imposta na sociedade de uma forma tão grosseira e que nada tem a ver com o cristianismo, nada tem a ver com os valores familiares que são tão importantes para o desenvolvimento das individualidades na carne. Então fala que Dr. Artêmio auxiliou a mãezinha que ficou viúva, era uma mulher lutadora, uma grande envergadura moral, que se comprometeu em recebê-lo com muito afeto, muito amor. Ele estudou à noite. Quantos de nós também estudou à noite, trabalhou o dia inteiro e não se vitimizou? Pelo contrário, agradeceu a Deus a oportunidade de aprender, conhecer pessoas diferentes, aprender coisas diferentes, mas principalmente valorizar as oportunidades que a vida nos dá para nós desenvolvermos aptidões e nossas potencialidades. E aí Filomeno continua aqui, olha. Com sacrifício hercúleo venceu as peripécias da juventude. O que isso quer dizer? Que ele também teve casca de banana, ele também teve erros na vida, como todos nós. Mas nós passamos por cima desses obstáculos, mantendo-se fiel aos postulados do dever, superando as condições ambientais, as adversidades. Eu costumo dizer que eu vim de uma faculdade de comunicação social, onde eu vi as pessoas se drogando do meu lado. Eu nunca tinha visto ninguém se drogar, cheirar os tóxicos lá, fumar, e eu fiquei assustadíssima. Não, nunca fui puritana, não, mas é assustador você observar as pessoas utilizando drogas na sua frente como se fosse uma coisa natural. Para mim, pessoalmente, aquilo nunca foi natural. E graças a Deus, eu superei essas dificuldades, porque alguns dos meus colegas se entregaram a esses vícios. É o livre-arbítrio, gente.
Isso são as escolhas que cada individualidade, quando reencarna, traz consigo valores pretéritos e também recebe os valores familiares que aquela família daquela reencarnação dá. Olha a responsabilidade da família. E daí a individualidade escolhe qual caminho quer seguir. Se quer se entregar à droga, se quer se entregar aos vícios. E nós estamos vendo aqui que o Dr. Artemio ele foi fiel aos seus deveres. Superou aquelas condições ambientais agressivas e perturbadoras, abraçando o anelo de salvar as vidas, ainda em formação, lutando com menudo contra qualquer forma de aborto criminoso. Gente, na nossa sociedade atual, o aborto está virando uma questão banal. O aborto está sendo discutido como uma forma natural em círculos dito cristãos. E isso é uma crise muito séria. Aborto é assassinato. Nós sabemos disso. E quando eu digo que eu sou cristão, eu não posso achar normal essa prática. Eu não posso concordar com essa prática. Então vejam bem a luta do Dr. Artemio naquela época. Se eu digo que eu sou cristã, eu não posso concordar com o aborto, porque existe uma vida em fecundação. Existe uma vida, um espírito que está se desenvolvendo num corpo físico. O corpo espiritual está se desenvolvendo junto com o corpo físico. E se eu aceito tirar aquela vida, eu estou compactuando sim com o assassinato. Então, cristãos, espíritas, muito cuidado com as escolhas que vocês têm para a sua vida. Porque um ato criminoso pode não ser comprometido aqui na vida física. Talvez você não seja julgado pelas leis dos homens, mas as leis de Deus não prescrevem. Não prescrevem. Então, vamos ter cuidado com os nossos atos. Então, ele continua falando aqui do Dr. Artemio. Para melhor desincumbir-se do futuro ministério, sendo aqui ele encarnado, ele se transferiu para a cidade de São Paulo para estudar essa genética humana, após a reencarnação de sua mãezinha. E passou a trabalhar com mais empenho até conseguir adentrar numa universidade famosa da cidade de São Paulo. Passou a frequentar com espírito combativo e tenacidade. Dedicou-se aos estudos da biologia, da embriogenia, integrando-se no grupo de afeiçoados à nascente engenharia genética. Então, após a diplomação de médico, ele conseguiu uma bolsa de estudos e foi para uma universidade norte-americana. Começou a trabalhar com um grupo de pesquisadores com métodos de contracepção, queriam contribuir, enfim, para diminuir o crime do aborto. Ele e um outro grupo de pesquisadores começaram a estudar métodos anticonceptivos, contraceptivos, para diminuir o crime do aborto. Com plena integração das pesquisas, ele foi considerado um grande cientista nessa área. E ele começou a estudar fecundação humana. Aqui para a gente ver que ele era um estudo de embriogenia. O que é isso? São séries de formas pelas quais passa um organismo animal ou vegetal desde o estado de ovo ou de espóreo até o seu estado adulto. E esse estado embriogênico que se relaciona com a embriogenia, que produz o que? Um embrião.
Isso, gente, ele estudou aqui, obteve esse conhecimento que ele já tinha trazido um pouco do plano espiritual, é óbvio isso, e os valores que ele trouxe consigo, aplicou aqui na carne, adquiriu mais conhecimento para que no plano espiritual, na colônia Redenção, ele fosse responsável por esse departamento reencarnatório. E Filomeno continua aqui, olha, com o avanço da ótica e da tecnologia em torno da fabricação de microscópios, especialmente os eletrônicos, isso nós estamos falando entre os anos 80 e anos 90, pôde adentrar-se na compreensão do milagre da fecundação humana, selecionando óvulos e espermatozoides em tentativas do que seria no futuro a grandiosa realização da fertilização in vitro na inseminação artificial, facultando às milhares de pessoas a oportunidade anelada de conseguir a procriação. Então ele foi um dos primeiros estudiosos nessa questão da fertilização in vitro. À medida que ocorria maior conscientização da sociedade em torno do uso dos anticonceptivos, lutando contra o fanatismo de alguns segmentos religiosos intolerantes, tomou conhecimento dos estudos profundos do DNA e da provável futura decodificação do genoma humano, que não teve a oportunidade de ver concluído esse extraordinário projeto, cujo primeiro rascunho foi apresentado ao mundo pela primeira vez em junho de 2000, porque ele já havia desencarnado. E depois foi confirmado em abril de 2003 por 2 cientistas americanos. Aqui ele fala que o Dr. Artemio ele desencarnou como um justo, de certo modo, de exaustão decorrente dos trabalhos severos e contínuos. Então ele era o típico pesquisador, né? Cientista de verdade, não esse tipo de alguns cientistas que nós vemos na atualidade. Ele era comprometido, o dever dele era com a ciência em prol do desenvolvimento da humanidade. Ele era pró-vida, não era pró-dinheiro, não. Ele era pró-vida, era um humanista. Vitimado por parada cardíaca, que não lhe conseguiu encerrar a audaciosa carreira científica, prosseguindo-a na espiritualidade quando retornou. Dessa forma, olha que bacana isso. Quando nós temos um objetivo de vida, uma meta de trabalho, trabalhamos com o bem, trabalhamos com Jesus, nós continuamos esse trabalho no plano espiritual. Que ele fala que ele deixou uma viúva dedicada, também médica, estudiosa, trabalhadora na área de infectologia, 2 filhos. Ele foi um triunfador na missão abraçada e hoje é tido entre os moradores da colônia como respeitável apóstolo no campo da fecundação humana, especialista em reencarnação. E provavelmente ele trabalha com esses geneticistas, né? Esses médicos especialistas, biólogos que trabalham na genética humana. Sob o comando desse eminente espírito, que aproximadamente 500 obreiros retornariam à crosta planetária para a preparação da nova era. Gente, isso a gente está falando de 2004. 2004, 2005, aonde começariam a reencarnar os espíritos que impulsionariam moralmente o planeta, abrindo espaço para as reencarnações em massa dos migrantes de uma das estrelas da constelação das Pleiades, na tarefa sublime de ajudar a Terra a alcançar o patamar do mundo de regeneração. Aqui Filomeno fala que outras equipes já estavam, né, trabalhando
para esse mistério, porque nós sabemos que essa transição planetária começou desde o Sermão do Monte, que Jesus falou que dessas transformações que aconteceriam na crosta planetária para que as individualidades despertassem moralmente. E Filomeno fala: é certo que outras equipes já haviam precedido para esse mistério. Muitas outras conquistariam diferentes países do orbe. E mesmo nas terras abençoadas do Cruzeiro do Sul, que é o nosso Brasil, incontáveis laboriosos servidores de Jesus cuidariam de realizar atividades semelhantes. E agora ele fala: nós éramos apenas um ensaio em experiência profícua, um quase nada, embora portadores de significado especial. É que ele fala de uma forma bem humilde que eles também seriam um dos tantos a auxiliarem nessa tarefa maravilhosa do desenvolvimento moral do nosso planeta. E aí ele fala que a Colônia Redenção foi criada por abnegados servidores de Jesus sob os auspícios de Francisco de Assis. E a Colônia Redenção alberga considerável população de espíritos que viveram no Brasil e alguns outros originários da cultura francesa que se fixaram no Brasil nessas recentes existências. E ele fala que todos estavam no auditório aguardando, né, que chegasse o Dr. Artemis e os outros administradores da colônia para que começasse a palestra sobre aquela excursão de trabalho. E ele diz o seguinte: todos quantos nos encontrávamos no auditório, com algumas exceções, havíamos militado na terra nas hostes do Consolador, conforme a revelação espírita, sendo que outros, embora sem o conhecimento da doutrina espírita, em razão de seus atos, poderiam ser considerados conforme denominar o codificador espíritas do coração. Então, aquelas individualidades que estavam naquele auditório, que fariam parte daquela excursão, em sua maioria, eram espíritos espíritas. E outros eram espíritos que eram espíritas de coração, ou seja, seguiam os ensinamentos de Jesus e Kardec. Então ele diz que o mestre de cerimônias era o espiritismo José Lopes Neto, que estava envolvido numa intensa claridade opalina, que mostrava o seu desenvolvimento elevado intelectual e moral. Foi composta a mesa, né, central, sendo o principal convidado o Dr. Artemis, e aí Filomeno fala que a plateia parou quando de repente adentra naquele auditório Francisco de Assis com a irmã Clara. Eu não sei vocês, mas eu fiquei emocionada nessa parte. Imaginem nós no auditório, no plano espiritual, e de repente o santo de Assis entra com Clara de Assis. Deve ter sido uma emoção assim gigantesca. Filomeno fala que o santo irradiava bondade transcendente como jamais nós tivéramos ocasião de vivenciar. Com um semblante suave e doce, ele entrou naquele momento no auditório. Ele fala que as energias que estavam sendo emanadas naquele momento eram doces e coloridas. Após a oração de abertura proferida por Lopes Neto, Dr. Artêmio começou a falar
inicialmente tecendo ligeiras considerações em torno das suas responsabilidades, apresentando alguns dos seus traços biográficos, conforme nós falamos agora, e ele deu início à sua mensagem. Essa mensagem de Artêmio é muito grande e nós separamos alguns trechos que consideramos assim mais reflexivos. É tão grande que daria um estudo inteiro sobre isso. Então, nós vamos falar só sobre alguns trechos, porque capítulo 14 e 15 também tratará disso. Ele fala assim, em nenhum dos trechos que nós separamos. Multiplicam-se ao longo da história as revelações em torno das ocorrências afligentes que se vem apresentando em toda parte, a crise que está acontecendo no planeta inteiro, chamando a atenção das criaturas que permanecem descuidadas, absorvidas pelos valores do prazer e dos gozos desgastantes. Os Espíritos do Senhor também referiram-se a esse respeito a Allan Kardec durante a codificação dos seus ensinos, elucidando que ocorrências trágicas assolariam todo o planeta, trabalhando-lhes as estruturas físicas, morais e espirituais. Então a crise ela vem como uma oportunidade de renovação íntima, conforme essa crise que nós estamos passando agora. É uma oportunidade íntima para cada um de nós, principalmente para nós espíritas, que podemos ter a oportunidade de servir. Mas o que está acontecendo de uma forma geral? Os espíritas estão se desequilibrando mais do que aqueles que não têm conhecimento. Muito será cobrado daquele que muito recebeu. Lembrem-se disso. Dr. Artemis continua. Periodicamente, profetas de ocasião e sensitivos dignos expressam os seus sentimentos e preocupações em torno das grandes mudanças que já acontecem e sempre aconteceram, desde o Sermão do Monte, mas que se tornarão mais expressivas. À medida que há o progresso do mundo, essas ocorrências elas se tornam cada vez mais expressivas, caso a sociedade prossiga na correria desenfreada dos descalabros morais provocados pelo egoísmo a que se aferra. Nós já falamos sobre o egoísmo aqui. Aquele que só se preocupa com o seu mundinho, com o seu quadrado. E o outro não é minha família. Para que eu vou me preocupar com o outro? Não é assim? Enquanto nós não desenvolvermos a nossa capacidade moral de enxergarmos todos nós como uma grande família, que o nosso papel é de auxílio material, quando nós podemos, sim, mas é de auxílio moral principalmente, a caridade moral. Aí sim a gente vai estar começando a fazer a nossa parte. E não entrar em desequilíbrio. E sempre, gente, os nossos deuses, eu não tenho Deus encarnado. Deus é nosso Pai, Criador de tudo, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo, tudo. Entendam isso. E Ele nos empresta. Nós somos usufrutuários até desse corpo físico. Como nós estamos utilizando esses talentos emprestados por Deus? Eu não posso cultuar Deus encarnado. Quem é o meu modelo e guia? É Jesus. Eu não posso admirar bezerros de ouro. Não posso cultuar bezerros de ouro. Eu posso admirar certas pessoas, refletir no que vem, nas informações que vêm à minha sociedade e pensar, isso tem a ver com o cristianismo? Foi isso que Jesus me ensinou? Jesus me ensinou a apoiar déspotas, ditadores e corruptos? Não. Jesus me ensinou a combater o bom combate.
Vamos nos lembrar como Jesus agiu com os mercadores do templo. Combater o bom combate. Escolher as bandeiras: Deus, pátria e família. Cristo, nosso modelo e guia. Deus é nosso Pai. A nossa pátria, Deus, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós temos que amar a nossa pátria e a família é a base de tudo. Sem os valores familiares fica difícil. Por que Manuel Filomeno trouxe todas essas informações do Dr. Artemio? A família é a base de tudo. Os valores que nós trazemos conosco da vida passada e dessa vida que nós podemos aprimorar mais ainda. Aí Filomeno continua falando dessas fatalidades que acontecem, se expressam como o efeito dos comportamentos primitivos que ainda nos permitimos, distanciados dos ensinamentos libertadores apresentados por Jesus, de tal fácil vivência desde que aplicados aos conceitos morais e espirituais vigentes na sociedade, engessada na ignorância e no materialismo, mesmo aquela que se vincula teoricamente a determinadas crenças religiosas. Todas as profecias afirmam que surgirá um mundo melhor, uma nova Jerusalém, terras onde manarão leite e mel, paraíso de luz e beleza, porque não dizer o reino dos céus na terra mesmo. E essa revelação é esquecida porque ainda predomina em espírito humano o interesse de informar sobre o apavorante e ameaçador, com o esquecimento, proposital ou não, em torno das benesses do amor e da misericórdia de Deus para com suas criaturas. Quando o evangelista João ouviu as graves revelações, quando Jesus falou no Sermão do Monte tudo isso, João ficou com o coração pesado. Ele ficou, meu Deus, mas Senhor, Mestre, não há esperança? Não é isso que nós estamos vendo dos nossos companheiros cristãos? Como se o mundo fosse acabar, como se nós fôssemos só essa matéria aqui. Não há esperança. Ele estava aflito. E Jesus falou, sempre há esperança. Ó tu, para quem o céu e a terra foram criados. E Artemio fala que a necessidade da contribuição oracional de todos, suplicando a Francisco de Assis que interceda Jesus por nós, aqueles trabalhadores, seus obreiros imperfeitos que reconhecemos ser. Então aqui, meus amigos, para encerrar esse capítulo de hoje, sempre há esperança quando nós caminhamos com Jesus. Sempre há esperança quando nós fazemos o certo, quando nós combatemos o bom combate. Caminhemos com Jesus, trabalhemos no bem, vamos focar nas nossas imperfeições, apontar menos os dedos, orar por todos, vibrar o bem, fazer o bem, fazer sempre a parte que nos cabe nessa transição, nessa modificação que principalmente é íntima. Meus amigos, muito obrigada pela paciência e semana que vem estaremos juntos no capítulo 14, Paz e Luz, Perseverança, Coragem e Fé. Um forte abraço.